Agora nós vamos estudar a tangente do ângulo. Temos aqui o círculo trigonométrico com todas as suas marcações, seus ângulos aqui, os 4 quadrantes. Temos uma reta que tangencia o círculo, ou seja, ela encosta no círculo, assim como está demonstrado aqui. É a reta tangente ao círculo. Vamos primeiramente marcar os ângulos correspondentes, mas agora nós vamos pegar nesta posição. 30 graus é correspondente de 210 graus, passando pela origem do sistema. Então, eu vou ligar os dois na diagonal, como estou fazendo aqui, e vou estender isso até aqui. A mesma coisa eu vou fazer com os ângulos de 45 graus e 225 graus, posicionando bem a régua e passando pelo sistema cartesiano na sua origem. Diagonalmente, nós vamos ligá-los desta maneira. E vamos estender esse traçado até chegar à reta tangente neste ponto. Vamos agora ligar os ângulos de 240 graus e seu correspondente, que é o ângulo de 60 graus. Ligando aqui, eu vou posicionar bem a régua no centro e vou traçando aqui até a extremidade e vou estender até chegar aqui à reta tangente. Vamos fazer a mesma coisa agora com o segundo e quarto quadrantes, ligando os ângulos aos seus correspondentes. Então, eu tenho aqui o ângulo de 120 graus e o seu correspondente, que é o ângulo de 300 graus. Eu vou ligá-lo, uni-los, né? Por aqui. Até chegar lá na reta tangente, que é justamente neste ponto. Em seguida, eu vou para o próximo ângulo, que é o ângulo de 135 graus, e seu correspondente, que é o ângulo de 315 graus, e vou ligá-los com a régua, passando pela origem do plano cartesiano, que é justamente o centro do círculo trigonométrico. E por fim, aqui, os ângulos de 150 graus e 330 graus também são ligados com a régua passando pelo centro do círculo, que é a origem do plano cartesiano. Veja, liguei todos os correspondentes, faltou aqui, né? Deixa eu estender um pouquinho aqui, fazer o ponto, e aqui também. Estão todos ligados. E agora, eu vou fazer as devidas marcações. Este primeiro ponto de encontro corresponde ao valor de raiz de 3 sobre 3, porque nós estamos agora estudando a tangente do ângulo. O próximo ponto corresponde a 1. E o próximo ponto corresponde à raiz quadrada de 3. Esses mesmos valores que estão acima do zero são os mesmos abaixo do zero, porém com os sinais invertidos. Então, todos serão com sinal negativo. Eu tenho o primeiro ponto acima do zero, que é raiz de 3 sobre 3. Portanto, o primeiro ponto abaixo do zero é menos raiz de 3 sobre 3. Depois, o próximo ponto, o segundo ponto acima do zero, então tem o primeiro ponto, segundo ponto, mede 1. Aqui, abaixo do zero, também. Primeiro ponto, segundo ponto, menos 1. Sempre colocando o sinal negativo por estar na parte inferior.
E por último, eu tenho aqui o terceiro ponto acima de zero, que vale raiz de 3. Então, esse outro aqui abaixo vale menos raiz de 3. E temos aí, então, as medidas das tangentes desses ângulos. Bom, tangente de 30 graus, vamos pensar nesse primeiro ângulo de abertura 30 graus. A tangente é a distância que vai deste ponto até o zero. E isso, essa altura, essa distância, mede raiz de 3 sobre 3. A tangente do ângulo de 45 graus, ela é a distância que vai deste ponto, o ângulo de 45 graus está aqui, veja, só que aí esse ângulo é projetado aqui na reta tangente, e aí a gente analisa essa altura aqui, essa distância que vai do zero até aqui. Ela mede 1. E temos o ângulo de 60 graus, que é esta abertura aqui, né? E esse ângulo, essa extremidade do arco, projetada lá na reta tangente, pega aqui nesse ponto. Esse ponto tem altura em relação ao zero, essa distância, ou essa altura, mede raiz quadrada de 3. Lembrando que o ângulo de 30 graus ou o ângulo de 210 graus, eles são correspondentes porque eles estão na mesma linha do traçado. Então, os dois ângulos, tanto de 30 graus quanto de 210 graus, a tangente deles mede raiz de 3 sobre 3. Agora, o ângulo de 45 graus, ele é correspondente aqui pela diagonal ao ângulo de 225 graus. Eles estão aqui na mesma linha. Ambos têm tangente valendo 1. Os ângulos de 60 graus e 240 graus, também eles estão ligados aqui pela mesma linha diagonal. E ambos os pontos, tanto este quanto este, quando eles são projetados lá na reta tangente, eles pegam aqui no valor raiz quadrada de 3. Agora, vamos falar dos ângulos de 90 graus e 270 graus. Veja, o ângulo de 90 graus, tanto quanto o ângulo de 270 graus, eles estão fixos sobre o eixo Y. De maneira que se eu projetar este ponto, nunca vai chegar aqui, pois o eixo Y, ele está numa posição paralela com a reta tangente ao círculo. E quando duas retas são paralelas, elas nunca se cruzam, elas nunca se encontram. Portanto, não existe a possibilidade deste ângulo atingir esta reta. Então, não existe tangente de 90 graus e não existe tangente de 270 graus pelo mesmo motivo. Continuando aqui, nós vamos trabalhar agora com o segundo e com o quarto quadrante. O ângulo de 120 graus, ele é correspondente na mesma linha que o ângulo de 300 graus. E ambas as extremidades dos arcos, que são essas duas, elas vão ser projetadas na reta tangente no valor menos raiz quadrada de 3. Assim como os ângulos de 135 graus e 315 graus. Eles são pertencentes aqui à mesma diagonal e essas extremidades desses arcos projetadas aqui no eixo, na reta tangente, na verdade, né? Pega no valor menos 1. Continuando aqui, nós temos os ângulos de 150 graus e 330 graus. Ambos são correspondentes na linha diagonal e projetados na reta tangente, eles pegam no valor menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Vamos analisar agora os ângulos de 0 graus e de 180 graus. 0 graus, o ponto está aqui, a extremidade, exatamente no zero. Então, tangente de 0 graus vale 0. Assim como a tangente de 180 graus, né? Uma vez que eu tenho a abertura do semicírculo, que vem daqui até aqui, não é? E mede 180 graus, projetando este ponto lá na reta tangente, eu vou obter também o zero. Então, tangente de 0 graus e de 180 graus
é igual a 0. E aqui eu tenho o círculo trigonométrico, enfim, anotado com seus respectivos valores de seno, cosseno e tangente. Lembrando, seno, a sua projeção é sempre no eixo Y, portanto, esses pontilhados vermelhos indicam os valores de seno, ok? Cosseno, seus valores são projetados no eixo X, onde eu tenho aqui os pontilhados em linha preta, representando aí os valores do cosseno. E as linhas verdes, os pontilhados verdes, representam os valores da tangente do ângulo.